Senhoras e senhores, estamos começando mais um Under Rock Live Show. E com vocês, Pastora Elizabeth. Salve, galera! Estamos começando mais um episódio do nosso On The Rock Live Show, o talk show que já está revolucionando a cultura jovem cristã do Brasil e do mundo. E como é que a gente está fazendo isso? Buscando cravar o caráter de Cristo no seu coração. No episódio de hoje, nós vamos trabalhar um tema que é muito importante na vida de todo jovem cristão que quer ter uma vida longa e boa. A honra, mais especificamente a honra aos pais. A honra é uma manifestação que denota respeito ou consideração por alguém. Dar honra é uma atitude de reconhecer, um sentimento de reconhecimento de características ali, qualidades que distinguem aquela pessoa de outra. Mais do que isso, é um princípio do reino de Deus. Bom, a honra aos pais é o primeiro mandamento com promessa. Lá em Efésios 6, do 1 ao 3, diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Bom, para a gente entender e aprender um pouquinho mais desse princípio, aprender a desfrutar dos benefícios dele e também nos afastar das consequências terríveis do não cumprimento, nós temos uma convidada muito especial. É com você, Luiz. É isso aí, Pastora Elizabeth. É verdade, ela é muito especial. Não sei se você está sabendo, ela participou de um programa aí da Rede Globo, né? Uau! Nossa convidada de hoje é a arquiteta pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho. Ela que conheceu a Cristo aos 12 anos de idade. Hoje ministra aulas de princípios espirituais para o grupo de intercessão e grupo de batalha espiritual da igreja qual congrega. A igreja dela é a Missão Evangélica Jaboque, do pastor Paulo Tomé. Obrigado, pastor Paulo Tomé, por nos ceder essa bênção aqui para hoje à noite. Com vocês, a nossa querida irmã Carolina Fernandes. Carol, mais uma vez, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco na noite de hoje. Já vou avisar aqui para você que tem uma aguinha para você. Fique à vontade, tá bom? E para a gente começar a nossa noite de hoje, o Luiz ali já te apresentou, falou que você ministra, né, no seu ministério sobre os princípios do reino de Deus, e a honra é um desses princípios. Você pode começar explicando para a gente um pouquinho o que é o princípio da honra? Boa noite a todos. Boa noite, pastora Elizabeth. Eu agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui, poder contribuir um pouquinho com o reino, né? Contribuir minimamente com o que eu sei. O princípio da honra é um princípio estabelecido por Deus. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o reino de Deus é um reino estabelecido por ordem. É um reino de ordem, não é um caos, não é um reino místico como as pessoas supõem. Ele é estabelecido por normas. E uma dessas normas, um desses princípios é a honra. E quem estabeleceu? O próprio Deus. É um princípio estabelecido por Ele. Então, Ele
fala, por exemplo, em 1 Samuel, que ele honra os que honram a ele. E ele também diz que as autoridades, por exemplo, são estabelecidas por ele. Então, quando a gente rejeita uma autoridade, seja ela qual for, nós rejeitamos o próprio Deus. Então, é muito importante entender que não é a nossa vontade, porque Deus ele é soberano. Ele é soberano e ele estabelece os próprios princípios. Ele é o único ser totalmente livre. Ele faz como ele quer. Então, a gente pode entender que se a gente honra os nossos pais, nós também estamos honrando ao próprio Deus. Sim, sim, porque a gente, essa honra, né, essa direta aqui na terra, nós honramos o que o Senhor estabeleceu. É um princípio estabelecido por Ele e não por homens. Por isso que é muito interessante notar que essa questão de honra aos pais é um princípio estabelecido nos 10 mandamentos. E isso é muito, muito importante para nós, entender que os 10 mandamentos são princípios imutáveis e irrevogáveis e perpétuos. Tanto é assim que, quando Deus entrega as tábuas da aliança para Moisés, foram tábuas escritas com o dedo de Deus, em tábuas de pedra. Então, ele escreveu com o dedo dele, deixando claro que isso não vai mudar. Não importa o que aconteça. Isso está estabelecido. E a honra aos pais está lá. Então, é irrevogável, é imutável. Eu não gosto, não importa. Nossa opinião agora, né, não importa nessa condição. É estabelecido pelo próprio Deus. Então, nós podemos entender que nós devemos honrar aos nossos pais, porque isso é um mandamento, é o mesmo que honrar ao próprio Deus. Mas, como eu iniciei abrindo hoje, é um dos primeiros mandamentos com promessa. Quais são os benefícios dessa honra que a gente dedica aos nossos pais? Como já foi dito, a primeira questão é o Senhor, quando Ele diz, honra seu pai, Ele te faz a promessa a seguir, porque se prolongarão seus dias na terra. Mas também tem todas outras questões. Por exemplo, você barra maldições sobre a sua vida. Né? Essa questão de desonrar pai e mãe, se você for olhar um texto de Deuteronômio, por exemplo, fala: quem amaldiçoar pai e mãe tem que ser morto. É muito sério. É uma coisa bem pesada. É muito pesada. Deus leva isso muito a sério. Né? E aí, além disso, tem a questão da lei da semeadura. Você está plantando honra, amanhã você vai ser pai. Então, amanhã você receberá a honra também. Se você já está rebelado aqui, esse plantio vai se dar lá na frente. E aí você vai colher essa rebelião. E rebelião é um processo muito complicado diante de Deus. Porque a Bíblia nos fala que a questão da rebelião, a rebelião para Deus é como um pecado de feitiçaria. Isso é muito sério. As pessoas não têm noção do que é ser tratado por Deus como um feiticeiro. A sua rebelião te coloca no mesmo patamar. E hoje é tudo tão complexo, é tudo tão cansativo na realidade, porque não pode falar sobre nada, tudo é errado e tudo pode. Esse tudo pode é muito complicado, né? Esse tudo pode estar arrastando as gerações por situações muito difíceis. E a gente tomou essa questão de eu faço o que eu quero quando eu quero, esquecendo que nós somos regidos pelo mundo espiritual. Não somos pessoas, somos seres soltos aqui na Terra e acabou a nossa passagem aqui, o assunto está encerrado. Não. Nós estamos totalmente ligados ao mundo espiritual. E no mundo espiritual, a questão de rebelião é muito difícil, ela é muito complicada. Será que isso explica, Carol? Nós estamos vivendo uma era onde tudo está mudando, a forma como eu fui criada pelos meus pais já é diferente da forma com a qual eles foram criados. Sim. Né? E a gente está vendo uma geração que tem se perdido de diversas formas e também tem morrido muito jovem. Eu ouvi uma pregação de um pastor que eu gosto muito, o Oswaldo Lobo, e ele falou uma coisa que é verdadeira. Quando a gente entra num cemitério, por exemplo, e você começa a olhar as lápides, você começa a olhar as datas, você vê que tem muito jovem morrendo. E isso é só consequência de um processo de rebelião. O mundo está rebelado, né? E honrar aos pais em 2022, falando, meu Deus, que coisa sem sentido. Só que existem coisas que não caem. Perdeu o significado, a importância, Sim, né? Dar o valor aos nossos pais, valorizar a vida deles, a presença deles nas nossas vidas. E tem a nossa questão cultural também, porque nós não somos ensinados a honrar os pais, como, por exemplo, no mundo oriental.
É completamente diferente as duas configurações, de honra, de respeito. Então, aqui a gente faz o que quer, na hora que quer, do jeito que dá vontade, mas se esquece da questão de plantio e colheita. Você quer fazer como você quer? Tudo bem. Só que amanhã isso pode reverberar, não pode, isso vai reverberar na sua vida. Um pastor amigo meu conversando comigo ontem à noite ao telefone, ele falou o seguinte: as pessoas esquecem que para cada semeadura, cada sementinha que você plantou, ela tem um tempo. Nem tudo é feijão plantado no algodão, que nasce com 3 dias. Não, tem pinhão, sabe? Pinhão de festa São João, aquilo demora 12 anos para brotar. E aí a gente se esquece. Então, vai crescendo na nossa loucura, a gente vai crescendo na nossa rebelião, na nossa loucura, eu faço como eu quero, do jeito que eu quero. Só que isso é um plantio. E Deus está vendo, ele está só assim. E isso, quando não se cumpre essa sentença, é como se o caráter de Deus estivesse solto. Não, ele é santo. É uma característica de Deus. Ele é santo e ele não vai mudar. Você está fazendo esse plantio? O plantio é livre, você planta o que você quiser. Só que a colheita ela é obrigatória. Carolina, nós temos aqui o nosso pastor, ele fala muito nisso, né? Com relação ao que você falou, a plantio. E o plantio, como ele fala, ele é opcional, mas a colheita ela é certa. Sim, então, sim. Depende, né? Sim. E hoje nós estamos numa geração do nada a ver. Não. Então, tudo é nada a ver. Então, se eu falo algo para algum jovem que contradiz a palavra, né, tentando orientá-lo, então, para ele é um nada a ver. Então, hoje, pelo que você está falando, nós estamos realmente nessa era. Na era nada a ver. É a era do nada a ver, com a mão grudada não pega nada. A gente chegou nesse estado. Não pega nada. Não, nada a ver, nada a ver, nada a ver. E nada a ver dá um problemão amanhã. Porque o que está estabelecido não vai mudar. Não é em 2020, 2050, 2900. Não importa. Está estabelecido e não muda, porque Deus é santo. E Ele fala, eu sou imutável. E a gente vai evoluindo nas nossas loucuras, nas nossas birutices, e esquece que tem coisa que é justamente essa questão. Plantei hoje, não deu a consequência amanhã, estourei. Vou embora nessa minha caminhada. Você acha que porque transgrediu hoje e não está ali a sua resposta imediata, está tudo ótimo. E nem sempre, porque a sua vida está caminhando e prosperando, Deus está te abençoando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. As pessoas querem grudar uma na outra e não está. Deus está assim, só olhando. Tipo, é o seu plantio. E você não vai escapar dele. Quando a gente entra também nos presídios, né? O pessoal da capelania e começa a entoar, eu até falei com a bispa Sandra sobre isso, entoa um hino de harpa cristã que já é tipo obsoleto, nível master, né? E entoa isso dentro de um presídio, o presídio responde aquilo, quer dizer, esse pessoal conhece. Essas pessoas conhecem, alguém lá dentro cantava, sabe? Dentro da sua casa, essa música. Porque o pavilhão está ali cantando aquilo. Aí você vai olhar, 18, 20. É uma mocidade toda escondida dentro de um presídio, porque eles estão lá guardados, né? E estão pagando o preço desse nada a ver, do não pega nada, dessa libertinagem, porque hoje tudo pode, né? O mundo está assim, está tudo avesso, o certo virou errado, o errado virou certo, e eles querem que a gente se acomode nisso também, que a gente tem que vestir essa roupa de que tudo pode. Não, porque nós somos seres espirituais, e nós temos que entender que quem rege a nossa vida não é o mundo, quem rege a nossa vida é o céu. E o céu tem os seus princípios. E para andar de acordo com esse reino, porque eu falo sempre isso, não é uma democracia, onde a minha opinião interessa, a dela não interessa, ou a sua interessa. Não, a nossa opinião não interessa. Isso está estabelecido até para a nossa própria proteção, porque parece que Deus estabeleceu isso por pura tirania. Não, eu quero que seja assim e vai ser e ponto final e acabou. Não, porque toda vez que a gente transgride um mandamento, tem as consequências. Quando ele fala, por exemplo, não matarás, é porque se você matar, o espírito da morte vai te perseguir depois. Porque nós somos seres espirituais. E as consequências de um assassinato, esse sangue derramado que vai clamar ao céu, seja lá por que motivo que ele foi derramado, está diante de Deus e precisa de uma resposta. E Deus é justo.
tudo que é apresentado a Deus num tribunal, nós colocamos as nossas situações diante de Deus num tribunal. Isso foi apresentado a ele. Ele não pode olhar e falar: ah, tá grave, depois eu vejo. Não existe depois eu vejo, porque aqui na Terra, quando está diante de um delegado um flagrante, ele não pode falar depois eu vejo. Não tem depois eu vejo, tem que ser resolvido. Imagina diante de Deus, Da mesma forma, que é santo. quando a gente coloca diante de Deus as nossas causas, a gente quer que ele tome uma atitude. Exatamente. Então, tudo está patente aos olhos do Senhor, nada escapa dos olhos dele. E ele tem a balança dele, ele tem os princípios que foram pré-determinados por ele, e é assim que ele age. A justiça dele não muda, porque eu sou cristão e o outro não interessa. Que é uma coisa que as pessoas acham que só porque ela é cristã ela tem prioridade na fila. Não, ela não tem prioridade. A justiça de Deus é o que vai prevalecer. Sendo você cristão ou não, quem tiver infringido é quem vai pagar. Não interessa se ele é crente, não interessa. Deus é santo, ele não muda, ele não pode ser parcial no julgamento dele. Então, isso é para a nossa vida inteira, pega todas as esferas da nossa vida. E é um assunto que as pessoas não gostam de falar disso. Ai, nossa, questão de legalidade, Não, Carol, isso é muito chato, nossa, nada a ver, 2022, vamos no Lollapalooza. Não, gente, pelo amor de Deus. Tem que entender que é isso aqui, a nossa vida é regida assim. Enquanto estivermos debaixo dessa autoridade, não tem como fugir disso, porque reino espiritual não tem zona neutra. Não existe zona neutra. Ou você está sob a influência do céu ou do inferno. Ah, mas eu não estou fazendo nada de errado. Está sob a do inferno. Não interessa, não tem mais ou menos. Tipo, eu sou mais ou menos crente, eu estou mais ou menos na igreja, então eu estou sob a influência do mais ou menos. Quem é o mais ou menos? Então, o muro já é do diabo, né? Então, No muro já é do diabo. Quem está no muro já decidiu. Quem está no muro já está decidido. Porque fala, não tem porquê, né? Essa que é as questões que eu pontuo muito com o pessoal, inclusive nas outras igrejas, quando eu ministro para jovens, para adolescentes, é essa questão. Gente, por mais que o mundo esteja de cabeça para baixo, o mundo de Deus está de cabeça para cima, está tudo do mesmo jeito. Nada que a gente vai fazer aqui vai abalar a santidade dele. Ele fala, não, tá, gente, 2022... Deus perdoa, abre uma exceção. Nossa, meus mandamentos estão meio pesados mesmo, eu vou deixar isso para lá. Não tem. Não é assim que funciona. Carolzinha, a gente vê, você falou muito de rebelião, de rebeldia, e as pessoas acham que honrar aos pais é somente obedecer. E aí eu queria que você... Eu sei que elas estão interligadas, mas o que mais representa essa honra que está sendo dada? Assim, essa questão de honra é muito interessante, porque eu posso obedecer os meus pais por diversos motivos. Vamos supor, meu pai, por exemplo, é violento. Então, eu vou obedecer ele porque eu não estou maluco, senão ele vai me quebrar. Está obedecendo. Isso quer dizer que você está honrando ele? Não. Porque você pode estar denegrindo o caráter dele à torta e à direita. Então, uma coisa não está diretamente na outra e a sua obediência não quer dizer que você honre. Porque você pode obedecer porque para você é conveniente, porque quando você faz o que seu pai manda, ele te retribui, né? Mas por fora, lá nas entrelinhas, você fala, mas minha mãe nada a ver. Não é meu pai nada a ver. Nossa, não dá para conviver com eles. Tá velho. Nossa, eles só falam um caminhão isso daí de nada a ver. Não tem, não, isso aí é de outra época, outra cabeça. Sim. As coisas Tô de cabelo mudaram. branco já, mas também, né? Vamos lá, né? É muito essa questão. As pessoas acham que só obedecer os pais, automaticamente você está honrando ele. Não, e a honra está acima disso, né? Honrar os pais inclui muitas coisas. Esconder algumas coisas também, né? Os amiguinhos que ele não quer que a gente anda, os namoradinhos, falar que vai num lugar, vai no outro, os perdidos, né, da vida. Sim, não, da perdido, eu tenho pavor de perdido. Minha mãe é muito brava, muito brava. E eu acho que eu fui a adolescente mais tonta da Terra, porque eu tinha pavor dela, então eu não dava esses perdidos. Falei, se eu falar que fui no mercado e ela me achar na padaria, ela vai arrancar minha cabeça na padaria. Então é melhor não. Só que hoje a gente vai burlando essas situações. Essa rebelião parece que é uma coisa da adolescência, né? Não, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, eu já estou grande, enfim. E aí a gente vai entrando por caminhos muito complicados. Carol, hoje está acontecendo também o seguinte. Nós temos alguns jovens que
estão na igreja congregando, mas os pais não estão sob o mesmo jugo, né? Não compartilham da mesma fé. E algumas vezes podem pedir ou querer fazer com que nós tomemos atitudes que nós sabemos que estão ferindo princípios bíblicos, né? Que é uma questão muito séria. Ou, às vezes, os pais até estão dentro da igreja, mas não vivem a verdade da Bíblia, né? Então, chega a gerar até uma dúvida, porque o jovem não vê o exemplo dessa vida com Cristo dentro de casa. E acaba tendo outros espelhos, buscando os líderes, os pastores, mas dentro do lar ele não vive essa realidade. E eu acredito que isso possa influenciar até no relacionamento com Deus, porque ele vê uma hipocrisia. Sim. Mas o que a gente pode dar de orientação para os nossos jovens de como lidar com essas situações? Até que ponto, porque a gente já viu que não é só obediência, é uma valorização, é um reconhecimento, dar ouvidos aos conselhos, né? É manter um diálogo, construir um relacionamento saudável com os nossos pais, porque nós vamos, essa relação de honra ela vai evoluir, né? Na infância vai ser aquele negócio mais voltado à obediência, depois, quando a gente atinge uma idade um pouco mais adulta, vira mais uma questão de aconselhamento, porque já existe uma independência da vida dos nossos pais e, na velhice deles, o cuidado com eles. Pelo menos, se eu estiver errada, você pode me corrigir, mas, pelo menos, eu sempre entendi e aprendi assim, na minha caminhada com Cristo. Mas, às vezes, a gente tem essa questão. Eu, em casa, por exemplo, meu pai hoje está afastado dos caminhos do Senhor. Ele sempre foi uma pessoa que incentivou que a gente permanecesse na igreja e tudo mais, mas às vezes a gente vê situações que a gente entende que não deve compactar aquilo, porque isso vai contra o reino de Deus. Como que nós devemos agir nessa situação para não, ao mesmo tempo, não enfrentar, não afrontar os nossos pais, mas também não desobedecer a Deus? Porque eu entendo que, apesar de ser uma autoridade estabelecida por eles, ninguém é superior a Deus. Exatamente isso. Ninguém é superior a Deus. Então, a autoridade máxima sobre as nossas vidas é o Senhor. E a gente não pode, né, bater de frente com os nossos pais e causar todo esse tumulto. Porém, quando eles estão indo contra o que o Senhor estabeleceu, nós também não podemos nos submeter a esse julgo completamente absurdo, às vezes, de situações que não cabem ali, que vão ofender ao Senhor. Porque, no final das contas, a salvação é individual. Então, você não pode entrar por esse caminho e falar, mas foi meu pai que mandou, entende? Você tem a sua responsabilidade pessoal. E um dos princípios do reino de Deus é a responsabilidade pessoal. Cada um responde por si. Pastor, desculpe intrometer. Tem até uma história inicialmente triste, mas com um final bonito. Em cima do que você está falando, eu não sei se é uma história que é contada de modo geral, acho que muitas pessoas já ouviram essa história, de uma menina de 14 anos de idade que começou a ir para a igreja, o pai alcoólatra proibiu ela de ir para a igreja. Ela falou, eu amo o Senhor, mas eu vou para a igreja. E toda vez, quando ela voltava da igreja, ela apanhava. Apanhava do pai, mas ela dizia, não, eu vou continuar indo na igreja. Acabou ela, para a glória do Senhor, convertendo o pai. Seria mais ou menos nesse sentido? Exatamente isso. E, assim, existem duas situações. Eu participo de um grupo de oração, ele é a nível mundial. E eu aprendi, ao longo da minha caminhada, a questão da oração. A gente não entende o efeito da oração no mundo espiritual. Porque a Bíblia fala que a oração do justo pode muito seus efeitos. Numa situação dessa, ela tem duas opções. Eu vou ficar na minha casa e daqui eu vou fazer o meu papel. Porque antes da pandemia, eu tinha até falado nesse grupo, que as pessoas falam, mas meu pai não quer, meu marido não quer, enfim. Eu falei, e se acabar a igreja? Você deixou de ser crente? Porque acabou a igreja? Não pode mais ir na igreja. Acabou a sua vida cristã? A sua vida cristã não está regida pela igreja, no sentido igreja, bancos, paredes, enfim. Essa é a opção 1. Então, eu vou fazer o meu papel daqui, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou interceder, até que o Senhor mude este quadro. Ok? Opção 2 é o que ela fez. Ela estava disposta a pagar o preço. E aí, ela e Deus, né? E nessa situação, nas duas situações, o Senhor está olhando. A gente esquece que Ele é o justo juiz assentado no trono de justiça. Ele está vendo tudo, o tempo inteiro. Ou seja, ela recebeu uma honra de Deus com a Ela é conversão. honrada, porque a fé honra a Deus e Deus honra a fé.
Então, ela está ali, eu vou pagar esse preço. Ele vai me bater, ele vai fazer o que ele quiser, eu não posso enfrentar, porque daí é uma escolha dela. Ele vai me bater, eu vou ter que apanhar e ficar de boa. Porque ele disse não. E a consequência de eu infringir o não dele é uma surra? Então é uma surra. Entende? É essa a condição. Aí começar a brigar, discutir, desrespeitar, todo o processo dela ter ido para a igreja, buscado, morreria ali. Porque daí ela está infringindo outro princípio. Tipo, Princípio não anula ir o além outro. do sair para ir para a igreja. E sim, na verdade, antes mesmo de sair, ela já criar toda uma situação e liberar palavras ali de desonra, isso seria uma falta da parte dela. Sim, invalidaria sim. até a saída dela para ir para o culto. Invalida, porque um princípio não anula o outro, e a Bíblia fala que Deus não nega a si mesmo. Você está quebrando o princípio, então o seu trabalho está inútil. Ele é inútil diante de Deus. Você precisa entender que são regras. Essa vai complementar essa, e elas vão se complementando e não se anulando. Carol, e sobre a gente entendeu, pelo que já foi explanado, que os nossos pais são uma autoridade sobre a nossa vida. E eu acredito que aquilo que eles liberam, as palavras que eles liberam sobre as nossas vidas, têm um peso no mundo espiritual e um valor. Eu queria que você comentasse com a gente um pouquinho do qual é o valor que isso tem no mundo espiritual e, ao mesmo tempo, como que a gente lida com as palavras de maldição liberadas. Né? Porque, como a gente falou, tem N situações. Às vezes os pais podem ser cristãos, mas não ainda estão vivendo realmente o exemplo de Cristo, da vida de Cristo. E aí, você consegue falar um pouquinho para a gente? Sim. A questão da palavra no mundo espiritual. A Bíblia fala sobre a língua, o poder da palavra. E esse é um dos princípios do reino. Você está liberando, alguém está escrevendo. Fala, tem um anjo lá, anotando tudo. O anjo do anota. Ele está anotando. Tudo que você fala vai repercutir lá, bom ou mal. Então, é bom você prestar atenção no que você está dizendo. Aí, quando chega... e para os filhos também, entende? Os pais, por exemplo, eles são a maior autoridade na vida do filho. Não existe outra autoridade, digo, no plano terra, ok? A maior autoridade. O que um pai disser sobre a vida do filho, o anjo da nota do céu anotou, do inferno também anotou. E aí, a mãe está amaldiçoando o Joãozinho, entende? Ele vai dar um jeito daquilo se cumprir. Ele vai dar. E aí, os pais, sem sabedoria, começam a lançar palavras de maldição. Menino idiota, menino tonto, preguiçoso, burro. E está tudo lá, burro, preguiçoso. Está tudo anotado. Da minha mãe era falar que eu gastava demais. Eu virava para ela e falava assim, todo mundo pode falar isso, a senhora não. Sim. A senhora arruma outra forma de declarar isso na minha vida. E você virou uma gastadeira, né? Que isso, Luiz? Não. Você está me expondo assim diante... Imagina, eu não gasto nada, eu gasto só o necessário. Imagina, só pelo look você já vê, né, Carol? De milhões. Não vou entrar nessa seara aqui, que ela está perigosa. Mas, assim, é essa questão mesmo, dos pais liberarem, e Satanás sabe da autoridade deles. Porque, como eu falei, não existe zona neutra. Ou está sob a influência do céu ou do inferno. Os dois reinos estão trabalhando. Cada um na sua dinâmica. Então, como que o inferno entra nas nossas vidas? Através de legalidades. Quando você olha lá o livro de Jó, Satanás fala, oi Deus, tudo bem? Sabe seu filho Jó? Ele não simplesmente tocou em Jó. Ele foi lá primeiro e pediu para tocar. Satanás não entra na sala do trono, dá um murro na porta e fala, vou tocar na besta. Não é assim. Ele chega lá com a lista interminável. E aí Deus, na sua justiça, fala, realmente, temos problemas. E por causa da justiça dele, tudo bem, pode tocar, porque Deus é justo, inclusive com Satanás. E nessa situação de liberações de palavras, porque a mãe disse, ela é uma preguiçosa, ela nunca vai casar, ela é porca, ela é isso. Satanás está anotando, porca. Lá, todo demônio da porquice, pode ir lá. Ela é preguiçosa, vamos lá, o demônio do sono. E assim vai, você está entendendo? E como a gente, por exemplo, eu recebi essa palavra da minha mãe ou do meu pai, o que eu posso fazer?
Então, nós, tem muitas situações, nós temos que anular, o nosso papel é anular essa sentença sobre as nossas vidas. A primeira etapa é liberar perdão. Fala assim, ô anjo, risca aí. É isso? O anjo do risca, do cancela. Então, a gente vai colocar diante de Deus isso. E nós temos pais espirituais, porque muitas vezes tem pessoas que estão dentro da igreja e os pais não estão. Mas o seu pastor é o seu pai espiritual. A sua pastora é a sua mãe espiritual. Também. Sim, por isso a sua submissão a eles é algo muito importante. E as pessoas estão rebeladas dentro da igreja contra a própria liderança. Eu falo, vocês não têm noção do que vocês estão fazendo. Então eu não tenho que honrar só meu pai e minha mãe. Não. Então eu tenho que honrar o pastor e a pastora. Claro, ele é o anjo da igreja. E assim, a pior loucura que Acho eu que falo até pras além, pessoas. todos os seus líderes que estão ali cuidando, Sim. semeando na sua vida, orando por você, devem ser honrados e respeitados. Sim, a questão dessa honra dentro da igreja, porque parece assim, não vou respeitar meu pai, vou respeitar o pastor. Fala, meninos, você não sabe onde você se meteu. Porque o pastor, ele é o anjo da igreja. Entende a responsabilidade desse homem, porque ele vai responder por todo mundo lá diante de Deus. Então, querido, cadê as suas ovelhinhas? Veja bem, Jesus. Não tem veja bem, Jesus. Ele vai ter que dar conta de todo mundo. Ao mesmo tempo, as ovelhas têm que entender que ele é a autoridade suprema dentro da igreja. Ninguém vai bater nele. Eu digo bater no sentido, né? Ninguém está acima dele. O pastor fala, ele faz chover e faz parar de chover. E nós não queremos, porque isso não é cultural nosso, entende? Eu não respeito meu pai, vai respeitar pastor, não sabe, né? Não compra 1 quilo de arroz para mim. É o raciocínio que as pessoas têm. Só que esquecem quem é este homem, quem é essa mulher no reino espiritual. Porque numa situação dessa, do seu pai ou sua mãe te amaldiçoando, quem vai salvar sua pele no verão é seu pastor. É ele que vai adentrar as regiões espirituais para anular sentenças sobre a sua vida. Porque precisa de alguém com autoridade espiritual para fazer cancelar uma sentença dessa. Porque isso é uma sentença. É uma sentença que foi liberada, precisa ser cancelada, precisa ser riscada, né, nas regiões espirituais. Quem vai fazer? Qualquer um? Não, alguém com autoridade, porque o reino de Deus é dividido também em autoridades. Amém. Deu para ter um bom entendimento e ver como tudo isso pode frutificar nas nossas vidas. Eu estava aqui ouvindo você falar, lembrando algumas coisas de vivência particular. Ao mesmo tempo, eu fui educada nesse ensinamento. Então, principalmente quando eu vi alguma coisa que eu não concordava, mas a gente não podia bater de frente, eu já saí assim, tá repreendido e amarrado em nome de Jesus. Eu não aceito isso na minha vida. E, ao mesmo tempo, a gente vê que existe um retorno dessa honra e dessa dedicação que a gente tem para com os nossos pais. Eu, por exemplo, eu vejo assim, muito, tanto na minha vida quanto na vida das minhas irmãs, que eles se esforçam de todas as formas para nos auxiliar, mas principalmente para nos apoiar em todas as situações. Então, às vezes, até aquela situação que eu achava assim, não, ele não vai deixar, não vai gostar, a gente vê ele assim, não, eu vou com você, eu estou com você. E parece que as portas não se abrem, elas se escancaram no reino de Deus. E tudo isso é uma construção. Eu acho que a gente consegue também fechar no nosso raciocínio de hoje que nós precisamos, como jovens, ter uma vida de leitura da palavra para entender todos esses princípios, que acabou você citando vários princípios hoje, para também saber lidar com os nossos pais, suportá-los também, às vezes até exortá-los, ter intimidade com o Espírito, isso a gente só consegue através da oração. Então, a gente precisa ter uma vida de oração e intimidade com Deus, porque hoje foi apresentada para nós uma arma poderosíssima, né? Nós precisamos conversar, nós precisamos falar com Deus, e para começar a acessar esse mundo espiritual que você está nos apresentando hoje, e entender que a qualquer momento nós vamos colher tanto as bênçãos quanto todas as maldições ou o nosso pecado de rebelião que nós tivemos contra os nossos pais. Carolzinha, nós estamos começando hoje o nosso talk show, a gente está inaugurando um quadro novo, um banco de palavras. Tá? Algumas delas podem até estar relacionadas a um pouco do que a gente falou aqui hoje, mas nós temos uma participação ilustríssima. Vamos chamar eles, pastor Elizabeth? Vamos, chama agora, eu chamaria Luiz. aqui na frente a família incrível, a mãe e o pai incrível, para fazer esse sorteio. Nós vamos fazer um sorteio com a plateia.
e nós queríamos que eles Não, participassem. eles têm né? que aqui... Não, porque essa família... É incrível. Não, é uma família incrivelmente baseada na palavra. Incrivelmente pedra. Com certeza. Incrivelmente pedra. Vem cá, senhora e senhor incrível! Vamos lá, A Ele a glória. Eu quero ver dançar, quero ver dançar. Glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. É isso aí. Então, é o pai e a mãe incrível, né? Incrível, tá vendo? São os nossos pais incríveis. olha, isso daí é bênção pura, gente. Já pega depois, já dá um abraço. Eles já vão liberar todas as bênçãos, as promessas na vida de vocês e a mudança dentro do lar, que aqui é unção, viu? Esses incríveis pedra aqui, ó, é unção purinha. E aí eles vão auxiliar a gente como? Eles vão sortear, amém? Junto com vocês, vocês podem escolher um dos jovens, eles vão sortear uma palavra. E aí a gente vai comentar aqui, Carol, dentro do nosso tema, a gente vai discorrer um pouquinho dessa palavra. Vamos começar com duas. E aí a gente vai vendo como vai andando. Pode sortear a primeira, casal incrível. Pode ler, mamãe incrível. Pode ler você, não tem problema. Gratidão. Gratidão. Bom, Carol, a gente pode dizer que é uma demonstração, quando a gente honra, valoriza os nossos pais, é uma demonstração também de uma forma de agradecer tudo que eles fizeram e fazem pela gente? Sim, a gratidão deveria ser uma coisa mais normal, mais corriqueira na nossa vida, né? Nós devemos ser gratos, e o Senhor fala sobre sermos gratos. E hoje a gente vai perdendo um pouco desse equilíbrio, porque a internet faz tudo parecer muito simples, Sim. né? Tudo. Aí você comprou um carro de 100 mil, assim, simples, você levantou, saiu, comprou. E aí o jovem acha que ele pode, que os pais dele tipo não conseguem algumas coisas ali no imediato dele por causa dessa questão da internet que eu falo, 6 segundos para responder uma mensagem. Então você acha que tudo se resolve assim nesses 6 segundos? Instantaneamente. É instantâneo. Miojo, né? Miojo. 3 minutos. Miojo tá ainda complicado, que 3 minutos. E aí não entende todo o contexto. E começa a entrar em parafuso por causa de coisas pequenas, mas esquecem do esforço que os pais fazem, de como eles se dedicam para manter o que está dentro da realidade deles. Porque ninguém dá o que não tem, né? É a questão da realidade, é do que eu posso te oferecer. E eu falei com o meu pastor a semana retrasada sobre isso. Nós entendermos a limitação do outro. Porque tem coisa que não tem como arrancar de você. Enxergar os nossos pais também com humanidade, né? Sim, eles são seres humanos e eles têm a própria trajetória, a própria história, os próprios medos, os próprios traumas. E, às vezes, eles não conseguem algumas coisas. E aí a gente começa a entrar num bloqueio porque acha que na vida deles tudo está resolvido. Que eles são papai e mamãe incrível, sabe? Literalmente. E eles não são. Eles são seres humanos como nós e eles têm os problemas dele. E muitas vezes eles estão atolados em tantos problemas que não conseguem liberar sobre as nossas vidas afeto, a atenção que a gente quer. E a gente começa a entrar numa situação de desgosto, de amargura por causa daquilo. Depois não consegue nem receber a cura de Deus, né? Exatamente. Porque ambos precisam ser curados. Todo mundo precisa ser curado. E quando a gente começa a agradecer por coisas pequenas, né, por ter os nossos pais ao nosso lado, porque só quem perde pai e mãe é que tem noção da falta que eles vão fazer depois. Eu, graças a Deus, tenho os meus pais comigo, eles são os meus vizinhos.
Minha mãe é muito brava e meu pai é muito tranquilo. Eles são água e óleo, sabe? Aí esses dias eu estava falando, mãe, ela estava brava com uma situação, mãe, calma, fica tranquila. Ela, é verdade, ninguém é perfeito. Ninguém quem? Eu sou perfeita, mãe. E aí eu falei, pai, Eu não sou sou o seu perfeita. bebê. Pai, eu não sou perfeita. Ele, você é perfeita. Então você tem essa interação ali com os pais. Falou, mas ele tem 70, meu pai tem 75 anos e minha mãe já tem 70 anos. Então você começa a olhar e falar, até quando eu terei eles aqui? Verdade. Tem outra palavra aqui, duas palavras, julgo desigual. Julgo desigual é para muitas situações. E aí se encaixa muito no que você falou. Filhos crentes e pai não crente, entende? E a questão da honra, quando Deus fala honra teu pai e tua mãe, não está lá, honra teu pai e tua mãe, sua mãe for legal e se ela for crente. Não está escrito isso. Está escrito honra teu pai e tua mãe, ponto final. E a gente vai colher as bênçãos da mesma forma. Da mesma forma, porque ele vai dar o que ele tem. Ele vai dar o que ele pode dar. A limitação dele é aquela. E muitas vezes, gente, dentro da mesma casa, temos religiões distintas, mas assim, opostas mesmo, dentro da mesma casa. Ainda assim, o princípio de honrar pai e mãe está valendo. Não foi riscado. É para honrar. Mas não interessa. É para honrar, não é para partilhar da desonra dele a Deus, que é o que a gente falou. Ele está infringindo leis do Senhor, é um problema dele, mas você honra ele como pai e mãe, como figuras E paternas. quando, por causa dessa diferença de julgo, né, por não estar debaixo da mesma visão, da mesma autoridade divina, no caso, algumas decisões não são apoiadas, ou algumas situações não são incentivadas ou apoiadas pelos pais, tanto de relacionamento quanto de outras coisas, porque ele entende que a gente tem que seguir um outro caminho. Por exemplo, meu avô com meu pai, ele achava que meu pai era muito novo para casar, né? Então ele não aceitava o relacionamento dele com a minha mãe de jeito nenhum, porque ele achava que era muito cedo, que ele tinha que curtir a vida. E aí era um terror dentro de casa, principalmente depois que casou, pegando no pé da minha mãe até o fim. Sim. Pastor Elizabeth, aproveitando aí, sei que você vai responder, Carol, eu acho que cabe, foi tirada outra palavra aqui, respeito. Sim. Eu acho que cabe aí junto nessa... Eu conversei com a minha irmã é psicóloga, e a gente estava conversando justamente sobre essa questão. Ela falou assim, nossa, mas é complicado, porque você vai ter duas pessoas com opiniões conflitantes, né? Mas a gente volta para aquela questão que eu falei, a oração. Às vezes a gente acha que a oração não vai surtir efeito, porque ela não é automática, não é o WhatsApp. Sim. Não é 6 segundos, não. E ainda tem igual a historinha de Daniel. Às vezes Deus até responde lá no reino espiritual, tá segurando, tá e o anjo preso. segura, tá lá, entende? Então, assim, é essa questão. Você não tem essa resposta imediata, mas a Bíblia fala o quê? Perseverança. E hoje, você ensinar adulto, eu digo adulto formado, que nem eu, né? Você... sobre a questão da oração já está complicado, imagina para a juventude falar, querido, é joelho no chão e cara no pó. Não, Carol, aí eu vou ter que conversar com meu pai, e se ele falou que eu não vou namorar o Joãozinho, eu vou namorar o Joãozinho sim, e meu pai falou que é para casar com o Joãozinho, não vou casar, aí você não está entendendo o que você vai arrumar para amanhã. Eu quero trazer uma palavra, então, perdão, porque isso é outra coisa, né? Depois de grande já que eu fui... meus pais acho que começaram a entender que eles teriam que também aprender que estava tendo uma mudança, né? Que a gente estava crescendo e que agora eles teriam mais uma posição de aconselhamento. E ainda assim, eu sempre escuto e a opinião deles tem um peso muito grande para mim, né? Tanto que até se ele não quer que eu saia na rua, que nem outro dia eu queria fazer uma caminhada, não vai. Não vai. Melhor fazer em casa. Meu Deus, pronto. Vou ter que vou treinar em casa mesmo. Mas teve uma vez que ele chegou para pedir desculpa, me perdoa. Não foi certo o que eu fiz, passei dos limites do que seria o certo. Porque a palavra também fala que não é para os pais aborrecerem os filhos. Sim. E como funciona essa questão, tanto de dar perdão quanto ser liberado? Porque tem pai e mãe que acha que não precisa pedir perdão para o filho. A questão de perdão, e aí entrar pai, filho, mãe, avó, não interessa. Isso é uma questão de caráter cristão. Nós temos que saber reconhecer os nossos erros. Nós temos que ter humildade diante do Senhor e diante do outro, de falar, eu errei, me perdoa. E isso diz sobre o seu caráter cristão. Não se você é pai, se você é mãe, errou. Todo mundo, todos nós. Somos passíveis de erro.
Isso E é aí, uma forma de honrar, então? você honra, você fala, nossa, passei dos limites. Um dia, eu não sei o que eu fiz, eu briguei com a minha mãe, e aí eu fui lá, tipo, lavei o cão arrependido, igual o Chota. Falei, mãe, me desculpa, porque eu falei daquele jeito com você. Ela nem tinha se dado conta, né, de que eu tinha... mas aquilo ficou pesando dentro de mim, tipo, por que eu falei com ela daquela maneira? E ela se surpreendeu, porque não era uma posição minha até então, até aquele momento, de pedir perdão. Mas quando eu compreendi, porque não foi lá aos 12 anos que eu compreendi o que eu sei hoje. É uma caminhada. E eu precisei passar por situações, por noites muito escuras, para poder entender que alguns princípios não vão ser anulados porque eu quero. Eu plantei, eu vou colher, e nessa colheita pode ser terrível. E é aí que Deus fala, então, lembra que eu falei lá atrás, que era para você fazer agora? Agora você vai ter que colher, porque não tem como arrancar a colheita de você. E a gente entender que essa questão de perdoar não diz se você é filho, se você é neto, diz sobre caráter cristão. Se você errou, você tem que ter humildade, porque a Bíblia fala que o pecado, para ser perdoado, ele precisa ser confessado. Deus não vai perdoar o que você fica dentro de você. Eu errei só para você? Não, você defraudou o outro em alguma situação, por exemplo, você tem que ir lá. A Bíblia fala sobre o tempo inteiro, confessai os vossos pecados. E quando a gente pede perdão, de algum modo a gente está confessando o nosso pecado, o nosso erro. E é uma condicionante para o perdão de Deus. Perfeito. Carol, tá uma delícia aqui a nossa conversa. A gente conseguiu explanar, acho que de uma forma muito bacana. É um assunto assim que eu acho que a gente teria... Nossa, daria para discorrer aqui de diversas formas. Eu acredito que a gente, algumas vezes, eu só depois que de adulta já, podemos dizer, que eu fui ver a vulnerabilidade dos meus pais. Hoje eles têm abertura para contar algumas coisas que eles passaram para estar onde a gente está. E eu sempre achava que meu pai nunca... nem meu pai era a figura assim mais... Por mais que ele é muito carinhoso, gosta de bem protetor, ele sempre foi a figura assim de... Quando seu pai chegar, a gente vai conversar, né? E aí... é realmente isso, o mundo vai acabar a qualquer momento. E eu achava assim, nossa, posso estudar o máximo, tirar todas as notas, ele não está vendo, ele não... Parecia que ele não queria dar o braço a torcer, né? Mas era aquela coisa, todo mundo que passava da rua sabia o que tinha acontecido. Sabia que tinha ganhado a bolsa, sabia que tinha recebido tal prêmio, sabia... Aí eu falei assim, ele conta para todo mundo, que era aquela questão... Você via o orgulho, né, de ver onde a gente estava chegando, o que estava alcançando, mas sempre para a gente parecia que tinha que manter aquela pose, né? Tinha a questão do carinho, mas parecia que até certo momento queria manter uma delimitação, porque estava naquela coisa da formação, tinha que manter a fama de mal. E eu acho que esse entendimento hoje deu para entender que, com tudo que a gente ouviu da sua parte, que nós também temos um trabalhar nesse sentido. Né? Que é muito além eu só vou obedecer, também não é um obedecer cego, mas é entender o processo, entender como isso é valioso e como o meu comportamento pode transformar a vida deles. Né? Eles não são um exemplo para mim agora, mas você falou assim, eu tenho os meus pastores, são meus pais espirituais, estão me representando de certa forma. Eu vou tomar eles como exemplo e vou pedir a Deus que eu possa ter a graça de também ter os meus pais como exemplo em algum momento. É exatamente isso. A Bíblia fala, eu não vou me lembrar o texto agora, mas ele fala sobre as esposas. Se uma esposa tem um marido que não é cristão, que ela ganhe ele sem palavras. O que é sem palavras? É a sua atitude. Não é pelo muito falar. Porque falar, papagaio fala, quem tem boca fala. Entende? É a sua conduta que fará tudo isso diferente. Então, um filho realmente nos caminhos do Senhor muda completamente a visão dos pais. O meu pai, a mãe dele, minha avó era batista, eu não a conheci, mas meu pai é muito tranquilo, né? Sempre foi muito tranquilo. E eu, com 12 anos, eu já estava na igreja. E eu tive muita liberdade, gente, muita, muita. Minha mãe é brava, é rigorosa, mas assim, eu fazia o que eu quisesse, porque eles entendiam que eu temia o Senhor. Então, antes de qualquer coisa, eu temia o Senhor. Eu sabia que ia dar ruim para mim lá em cima, na outra instância. Antes de dar aqui embaixo, ia dar lá em cima. Então, eu tinha muita liberdade. E a minha vida sempre foi uma vida muito regrada.
Então, para os meus pais, eles estavam tranquilos, como eles continuam muito tranquilos em relação a tudo na minha vida, porque eu sou um exemplo para eles. Hoje mesmo, meu pai ele é muito grudado comigo, então, se ele vai ali, ele quer que eu vá, tudo ele quer que eu esteja junto. E hoje tem uma festa na família, eu falei que não ia. Aí ele fez, é, né, filha? Hoje você tem um evento lá na igreja, né? Não, tá bom, tá bom. Por mais que ele não venha, ele respeita isso aqui, né? Ele respeita essa condição. E o seu relacionamento com Deus. Nossa, e assim, é muito interessante que em determinado momento da minha vida eu falava, pai, a gente está numa situação complicada, está todo mundo de jejum, inclusive você. E ele ia para o jejum, ele é assim, meia-noite todo mundo vai orar, inclusive você. E ele vai para a oração. Então, entende como a sua vida, a sua conduta é o que faz a diferença, não é o seu falar, é o que você, é como você age. E todo mundo fala, é sério que ele vai? Eu falei, é sério, no dia que tiver todo mundo em jejum, ele está também. E ele fala, não, estou em jejum, não pode não. Entende? Isso é legal. Carolzinha, eu quero mais uma vez agradecer. Infelizmente, a gente está aqui muito contente pela sua participação. É só uma lembrancinha. Para te agradecer, muito obrigada. Deus te abençoe. Deus te abençoe ricamente, poderosamente. Eu vou pedir para você aguardar aqui mais um pouquinho. Eu quero pedir perdão para ela porque eu falei Caroline e é Carolina. Tá vendo? Um E ou um A faz muita diferença. Esse meu partner, olha, sabe o que é isso, gente? Idade. Jade. Agora, Carol, fica à vontade, você pode se sentar, tomar mais uma aguinha. Deixa eu juntar aqui. É assim, programa quase ao vivo é assim mesmo. Mas nós não podemos deixar também de presentear a nossa plateia. Tá certo? Peraí. 342-367. Peraí, Lu. Que eu vou aqui, a gente vai já colocar, a gente já vai abrir aqui o nosso sorteio. Quem aí veio na unção? Não, está muito devagar, eu quero barulho, quero ver quem está na unção. Eles não querem presente não, Isabel. Não, senão eu já cancelo 367, Lu. 342 ao 367. Perfeito, vamos lá. Então, eu quero muito barulho, banda, me auxilia aí, por favor. Música aí de suspense, aí uma tensãozinha, pra gente iniciar o nosso sorteio. Vamos ver quem vai ser o primeiro hoje. Hoje nós temos aqui, 2 livros aqui muito especiais. E o primeiro número é o 344. 344. É marmelada. Essa aí bicha é marmelada. Não. Isso daí é marmelada. Marmelada. É marmelada. Olha, vocês estão vendo? Vocês É estão orando um pouco. Aí agora eu quero saber, bispa, para qual das suas filhotes você vai dar o livro? Para você já ir aplicando tudo ali. Como um eu já sei que você já tem, eu vou te dar o outro, que é o Jesus Cop. Amém? A Revolução das Cópias de Jesus, do Douglas Gonçalves. É muito bom. Vai falar aí muito do que é ser uma cópia de Cristo. Vou pedir para você aguardar aqui que a gente vai tirar uma foto dos nossos 2 premiados de hoje. Tá bom? Vamos. 3, 4, 5, próximo. Vamos ver. Música de suspense. E o novo ganhador é o 363. 363. 363. Esse povo tá orando. Acho que ficou em casa, 363. Olá, tudo bem? Qual é o seu nome? Não, mas que isso? Não, é a nossa... Não, agora a gente quer saber quem é essa princesa. Agora todo mundo quer conhecer você. Qual o nome dela? Não, sei. E aí? Eu não quero falar... Todo mundo quer te conhecer. O pessoal lá em casa não te conhece. O nosso segundo prêmio de hoje
É um outro livro também revolucionário, acho que para entender de cristianismo puro, simples, verdadeiro. Esse aqui, O Deus que Destrói Sonhos, ele fala muito do Deus que a gente serve e de entender um pouco desses princípios do reino dele. Que Deus edifique muito a sua vida através dessa leitura. Depois, quero saber o feedback, as opiniões. Quero o resumo. A gente tem um fotógrafo muito especial hoje. Eu quero que as meninas façam uma pose aqui para a gente registrar esse momento. Eu gosto do cabelo Mostra aí dele, o seu pastor. prêmio, para já demonstrar. Amém, glória a Deus. Pessoal, nós estamos encerrando. Uma salva de palmas aqui para as nossas ganhadoras de hoje. Eu não posso deixar de fazer os agradecimentos finais, tá certo? Mais uma vez, agradecer a nossa palestrante de hoje, a nossa convidada Carolina Fernandes, da Igreja Missão Evangélica Jaboque. Agradecer ao pastor Paulo Tomé por ter liberado a sua presença conosco hoje. As igrejas aqui presentes, participantes, os jovens da Igreja Missão, da Igreja Cristã Pedra Angular, da Igreja Missão Chama Viva Casa Apostólica, da Igreja Batista Renovada do Rio Pequeno. Salva de palmas! Animação, galera, animação! Quero deixar aqui também um agradecimento super especial para o pastor Edson, pastor Yara, que estão aqui sempre intercedendo pelas nossas vidas, apoiando esse projeto, nos orientando e nos auxiliando de todas as formas. Agradecer à Igreja Cristã Pedra Angular por também estar apoiando, incentivando os nossos jovens com o Powerful Love Christ, que é um movimento que nós estamos aqui nos empenhando em desenvolver com os jovens aqui da igreja, todos os domingos, a partir das 2h. Acompanhe as redes sociais @ICPedraangular, nosso Instagram. Lá é divulgado todas as datas, horários. Participem, vamos fazer essa comunhão, essa unificação de ministérios, porque no céu não vai ter placa. Quero agradecer a equipe de apoio do nosso talk show On The Rock. Quero agradecer também a equipe que também está apoiando, auxiliando a gente aqui, lá da Igreja Batista Renovada, dos pastores Cristiane e Levi. Agradecer a presença deles. Quero agradecer ao nosso diretor, o nosso irmão Tiago. A esposa dele tem um projeto infantil, tá? Vocês que têm os seus irmãozinhos, amiguinhos, a gente está tentando sempre aqui trazer conteúdos voltados para essa geração. O nome do canal é Tia Ana e a Turminha. Vão lá, dê a sua visualização. Vamos apoiar os projetos do Senhor. Tudo aquilo que foi incentivado por Deus, idealizado por Deus, nós temos que nos apoiar como cristãos, como irmãos em Cristo. Entra lá, dá um like e compartilha, não é isso? Fazer tudo lá, se inscrever e... Agora, com a ajuda do meu partner, agradecer a nossa banda maravilhosa. E agora nós vamos encerrar o nosso On The Rock Live Show com essa banda maravilhosa na bateria, Guilherme! No baixo, nosso gordinho querido Otávio! Eu quero ver o solo! Na guitarra, Kelvin! Tá aqui, menino. E no teclado, Tia Bianca. Lu, antes da gente passar para a banda e entregar, eu não posso deixar de chamar vocês para o nosso próximo episódio. É verdade. Tá? Quando será? Dia 28 de maio, nós vamos ter um convidado também. Todos os nossos convidados são extremamente especiais, mas um convidado que entende tudo do assunto que a gente vai trabalhar. Fique atento às nossas redes sociais, ao nosso Instagram, @ICPedraangular. Não perca essas novidades, tá bom? E também, a gente tem até uma caneca nova. Nossa, agora. que chique. Entendeu? Do nosso projeto, do Powerful Love Christ. Também, fiquem atentos aí. Procurem a gente nas nossas redes sociais, se você quiser uma também. E não perca o próximo episódio. Eu quero todo mundo com a gente. É isso aí, vamos compartilhar. Pessoal, entre lá na nossa página do Instagram, do Facebook, compartilhe, comente. Logo mais, tudo isso que está sendo gravado aqui, nós estaremos dividindo
nas redes sociais, no YouTube, tá bom? Então vamos encerrar com a nossa banda. Banda ICPA! Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam. Pessoal, nós vamos tirar a nossa foto característica do final, hein? A gente faz todo